aqui é a Erika Magani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar da versão coreana de La Casa de Papel. Bora lá, gente, sim, coisas pra falar aqui. Primeiro ponto que eu vou deixar bem claro aqui a respeito desse vídeo é que vai ser inevitável não ter comparações, analogias e paralelos com a versão espanhola. Até porque a gente tá falando de uma série onde são os mesmos personagens, a mesma história, só que nos moldes da cultura coreana, né? Então, assim, já estão avisados aí, caso tenha um excesso de comparação, é por esse motivo já. E, né, como eu comecei falando sobre essa semelhança, essas coisas, eu queria dizer que eu fiquei até um pouco, assim, surpresa, já é um ponto, assim, que me deixou um pouco a questionar. Porque quando anunciaram, né, a Netflix estava anunciando, eu imaginei que eles fariam algo meio semelhante a que CSI faz, que, por exemplo, existe a franquia CSI, e eles fazem vários paralelos, como CSI Miami, CSI Las Vegas, sabe? Onde, assim, seja os moldes, né, continua sendo uma série sobre investigação policial, mas tem ali personagens diferentes, com motivações diferentes, histórias diferentes. Aqui nesse caso não, aqui nesse caso realmente só muda mesmo o universo e a cultura que está se passando, mas é o mesmo plano, as mesmas histórias, os mesmos personagens. Mas assim, eu diria que a diferença, além de cultural, é de como algumas coisas ali, detalhes vão acontecendo e como são a motivação dos personagens. Eu acho que um ponto que eu diria que é muito positivo mesmo é em relação a Tóquio. Eles conseguiram melhorar muito a Tóquio. Assim, também já deixando bem claro pra vocês, eu não sou lá a maior fã de La Casa de Papel. Na verdade, eu já tinha muitos problemas com a versão espanhola em relação a enredo, me incomodava algumas coisas ali que eu achava que pecava muito pelo excesso. Então, assim, já deixando avisados também que talvez seja por conta disso que eu tenha algumas ressalvas. Mas falando sobre a Tóquio é um ponto muito positivo, porque me incomodava muito na versão espanhola, talvez assim a falta de motivação para Tóquio ter entrado no mundo do crime. Era algo que assim ainda para mim não era muito completo e não era muito coeso. Mas no caso aqui dessa Tóquio, tem todo o envolvimento, eu diria até político e socioeconômico, onde você tem uma protagonista que veio da Coreia do Norte e já meio que já estava inserida ali no meio militar. Aliás, né, tem até já nos primeiros segundos já tem uma referência assim a BTS, né? Aliás, né, a série se passa em 2025, eles citam BTS, ARMY. Doeu, eu sei que doeu em vocês, né? Mas assim, tem ali aquela situação, e aí a Tóquio já inserida no meio militar, ou seja, já mostra a habilidade dela ali com combate, com manuseio de armas e tudo mais, já é um ponto interessante. E aí mostra essa união, é como se os países fossem juntar novamente ali, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a Tóquio tentando uma vida nova ali na Coreia do Sul. Só que, como tudo não são flores, tudo fica muito difícil pra ela tem que encarar, assim, um momento de pobreza, exploração, e até que ela tá de cara com o crime. E ali naquele momento, onde ela meio que acaba achando que tá tudo perdido, ela tá prestes a cometer suicídio, o professor chega lá pra salvar ela e propor ela o plano do assalto. Então aí, mais uma vez, eles voltam a se encontrar e tudo mais, e na apresentação dos outros integrantes do assalto, não tem aquela coisa super cinematográfica que tinha na versão espanhola, né, que tipo, mostrava o banner, assim, fulano faz isso, isso e isso. Tipo assim, eles mostram, mas de um jeito mais contido. Aliás, né, eu acho que essa versão, ela até é bem menos cinematográfica que a versão espanhola, e também em relação a músicas, acho que tem menos momentos musicais, sabe, de trilhas sonoras impactantes assim, um ou outro, mas não tanto quanto a outra. E assim, até né, a icônica Bella Ciao não aparece. Né? Pra falar que Bella Ciao não aparece, é o nome do café onde o professor trabalha, né, onde ele trabalha, onde ele é dono, tá ali, né, Café Bella Ciao ali. Uma referência singela, a quem já acompanhou a série já pega bem ali na hora só de ler o nome, né. Mas assim, é muito interessante assim como pelo menos as motivações mudam, né, era uma coisa que me incomodava muito na Tóquio. Nossa, na verdade assim, tudo me incomodava, eu sou odeio Tóquio, fazer o quê? Eu sou muito hater da Tóquio, não tem jeito, gente. Aquela menina lá, oh meu Deus, chata. Mas essa versão, eu achei ela muito legal, eu gostei muito, sabe? Tem uma postura mais durona, mas também assim, mais segura de si, uma pessoa que
ela não comete tantos deslizes assim, né? Acho que um paralelo muito legal é na primeira cena que a Tóquio faz merda na versão espanhola, onde ela vê que os caras estão atirando no rio, ela simplesmente mete o louco lá sozinha e começa a atirar todo mundo e tipo, os caras falam, o que você tá fazendo, pô? E nessa não, nessa eles têm um subcontexto muito legal, onde tipo, o Ryu, ele não é tão assim experiente com o manuseio de armas, acabam se atrapalhando ali, e eles tentam salvar, e a Tóquio, ela entra na frente também como todo mundo, mas na forma, a estrutura do enredo dá muito mais a entender que foi o Ryu que fez merda do que a Tóquio em si, entendeu? Então, eles trabalham bem essa questão dela não ser uma pessoa tão impulsiva, igual ela tenderia a ser na outra versão, que eu acho muito legal. Falando de Ryu também, eu acho que também foi uma melhora muito legal, porque, meu Deus, eu achava o Ryu da versão espanhola um banana, gente. Ai, pelo amor de Deus, assim, tudo que ele fazia era pra Tóquio, em prol a Tóquio, motivado a Tóquio, e nessa ele até tem um crush nela, né, ele vai falando isso conforme o tempo, mas ele também tem umas questões dos conflitos internos. Aliás, é um ponto muito positivo, que é uma coisa que pra mim não fazia muito sentido na versão espanhola, era como o Ryu, ele era contido ali, tipo, ele entrou no mundo do crime, ele era um hacker, sempre foi um hacker, só que, tipo, ele era muito novo, e em breves citações ali sobre a família dele, mas nada muito claro, nada muito assim que a gente pudesse saber o que exatamente motivou ele a entrar nessa vida. E nessa a gente tem uma visão muito legal sobre o lar familiar dele. A gente descobre que o Ryu, da versão coreana, ele é rico, ele tem uma condição de vida muito confortável, e ele vem de uma família de médicos. E existe um trauma todo em relação a essa pressão, né, dele ter que fazer medicina, só que ele não se sentir confortável mexendo com sangue, ele fica enjoado, ele passa mal, que eu já achei legal, deu umas camadas muito legais pro personagem. A gente fica meio tipo, a clássica história do rico rebelde que não gosta dos pais e vai lá e faz algo errado só pra fazer errado. Sim, mas já traz um pouco mais de justificativa pro que ele faz. Porque na outra versão ele tipo assim, ele tava roubando por roubar? Tava. Mas parece que tudo que ele fazia era por causa da Tóquio. Não, nessa ele tá em tramas próprias, mesmo ali assumindo crush por ela, o que eu achei muito legal. E também a questão dele ser um personagem um pouco até de alívio cômico em certos momentos. Ele é muito mais brincalhão, ele é muito mais bem-humorado, que eu acho muito, muito legal. Foi uma adição interessante, trabalharam muito bem. E assim, é uma coisa que eu curti muito. Falando um pouco sobre Denver e Moscou, tipo, continuou naquela relação muito legal de pai e filho. Eu acho que o ator do Moscou, ele segurou muito bem, sabe? Tipo, ele realmente, ele entrou de cabeça no personagem, você vê ali, assim, aquela cumplicidade de pai e filho. O ator do Denver tá bem, mas eu acho que eu tenho ressalvas talvez mais em relação ao roteiro, de querer parecer reforçar o estereótipo de querer um cara burro. Tipo, ok, vamos falar que o Denver também, da versão espanhola, ele não era lá o maior símbolo de inteligência do mundo. Os músculos da equipe, né, e só isso. Legal também, que foi mostrando, né, que tipo, o clássico Denver e Mônica, agora a gente tem Denver e Lee Ju-bin, que achei muito fofo, a forma que ele se aproxima dela também, muito natural, ele ali preocupado com a relação da gravidez. E assim, já em paralelo, falando um pouco de relacionamentos, Tóquio e Ryu, eles não têm ainda um relacionamento romântico. Isso que eu achei muito interessante, que é um ponto muito positivo, porque, meu Deus, que casal chato era. Meu Deus do céu, cara, não consegui engolir, não. Esses, assim, mostram o interesse romântico da parte do Ryu, a Tóquio resistente, mas assim, achando ele um cara gente boa e tal, mas nada que tenha feito eles ficarem juntos ainda. Que eu acho que é muito legal e quebra muitas questões que envolveriam dentro do assalto, que a gente sabe aquela coisa de drama de relacionamento, deles ali às vezes sentirem ciúmes, né? Graças a Deus, assim, eles eliminaram, acho que 40% das cenas da filha do embaixador, né? Porque tinha aquela coisa da menina que ela era chata, rica, mimada, querendo fazer a revolução dela, querendo se envolver com o bandido, e aí tinha na versão espanhola toca com ciúme, não sei o que. Graças a Deus eles eliminaram muita coisa disso. São estresses assim que eu não precisei passar. Amém. O que já é uma coisa que eu não senti muito de química entre o professor e assim o Mudinho. Tipo assim, eles têm potencial pra ser um casal fofo. Aliás, na versão espanhola, a Raquel e o professor, eles são um dos meus casais favoritos, porque eu gostava muito desse paralelo de ser o cara, o mandante do assalto, com a investigadora, a inspetora. E nisso a gente tem isso, mas
já meio que começa com os dois juntos, né? Ok, vamos separar dois pontos, falando um pouco de química e de lógica do plano. Em quesito de lógica do plano e verossimilhança, tá muito bem feito, porque o professor já tinha se aproximado dela, ele já era dono do café, então ele já tava rondando ali, não que o outro não tivesse, mas esse já tava rondando e já tava num relacionamento com ela ali, eles meio que ficavam, rolavam os pernas ali, mas nada oficial. E na versão espanhola a gente ainda não viu eles ficando juntos, foi uma aproximação que já era planejada por ele, mas que aos poucos a gente foi ver eles começando a se envolver, então rolou aquela química, e isso eu senti que faltou um pouco, mas assim, ok, casal legal, eu gosto muito da inspetora, acho que ela segurou muito bem, assim, um momento assim, essa é uma perspectiva interessante, que em muitos momentos a gente chegava a torcer por ela, mais por ela do que pelos assaltantes, então assim, foi interessante pra ver como o rumo dessas coisas também foram tomando, graças a essas divergências com a versão espanhola. Helsinki Oslo continua da mesma cota Helsinki Oslo, os caras são as forças de operação ainda, os músculos, né, mais que o Denver, né, os caras ali, os parrudos, os guerrilheiros, então não tem muito o que falar ainda, né, não teve nada relacionado à sexualidade do Helsinki também, então segue, próximo. Uma coisa que eu senti muita falta também foi da Nairobi. A Nairobi, ela era uma das minhas personagens preferidas da versão espanhola, eu achava que a atriz tinha um carisma muito grande e era uma personagem assim que ela cativava muito o público, tanto pelos diálogos quanto pelas ações, né, aquela icônica cena do matriarcado, e foi uma coisa que me pegou. Eles dão indícios de que ela tem esse carisma, acho que as cenas dela estão ok, mas mostrou muito pouco também. Eu queria ver mais da Nairobi, eu queria mais esse desenvolvimento dela, sabe? Então, era uma coisa que eu queria mais, faltou. Mas eu gostava muito dos diálogos dela com a Tóquio, funcionava muito bem pra mim. Assim, eu acho que o ponto alto pra mim, definitivamente disparado de tudo, foi o Berlim. Cara, primeiramente que a gente sempre tem medo, porque a figura do Berlim em La Casa de Papel é uma figura muito forte, muito icônica e é muito difícil, cara, porque ele é um personagem assim, cheio de camadas e cheio de trejeitos, e é impressionante como o Berlim da versão coreana carrega tudo isso. Cara, assim, era coisa de besteira, assim, de eu olhar como ele mexia no cabelo, como ele olhava, como ele se expressava, os trejeitos estavam idênticos, estava, assim, um negócio absurdo de bom, sabe? Pra mim, assim, esse ator, eu já achava ele muito da hora em Round 6, mas agora, assim, pra mim ele superou muito, ele mostrou que ele é muito bom em entrar de cabeça no personagem, né? Aliás, muito legal também essa coisa em relação ao passado do Berlim, né, dele ter fugido e aí acabado num campo de concentração. Eu acho que dá uma carga dramática muito maior pro personagem do que na versão espanhola, onde ele era um criminoso com colarinho branco e acabou só se ferrando quando teve ali um ataque de ciúmes do filho. Mas não, nessa ele é um cara que realmente é um cara que tem justificativa pra ele ser cruel, sabe? Pra ele ser um assassino frio, um cara que... Ele é como se fosse um ditador mesmo, sabe? Tipo, não, a gente tem que controlar as pessoas pelo medo, sabe? Funciona muito bem, e convence você quando ele tem aqueles ataques de raiva, quando ele começa a atirar no policial várias vezes, você vê assim como aquele cara, ele é sádico. E também a gente tem o Cho Yug-man, que é Arthurito, né, diretor chato, que é o refém que a gente mais odeia no mundo. Não mudou nada também nisso, a gente continua detestando ele. Mas assim, esse eu sinto até um excesso de cenas de inconveniência, sabe? Dá pra ver que assim, ele é muito inconveniente, ele é um cara que assim, ele é tão filho da mãe, tipo assim, ele só pensa nele, ele não tá nem aí se as outras pessoas vão morrer no lugar dele por ele tentar contato com a polícia. Então rola assim, essa coisa assim dele ser muito mais paspalho, muito mais bestalhão do que o outro, o que em algumas cenas tava até engraçado, sabe? E outra adição muito legal também foi o Cha Moo-hyuk, que seria o nosso Angel na versão espanhola. Eu acho que uma coisa muito legal é que eles colocaram esse embate dele com a inspetora em relação a ela querer trabalhar de uma forma mais pacífica para negociar com os assaltantes e ele já querer meio que porradeira, querer invadir, quebrar tudo. E aí, assim, esses conflitos assim da postura policial de um pro outro rola uma narrativa legal e interessante. Eu achei maravilhoso que não colocaram ele pra ser mega apaixonado por ela e muito gado igual era o Angel, porque assim, era também mais outra trama assim que cansava a gente quando assistia a versão espanhola, que a gente só ficava tipo, ai, querido,
supera, não faça isso, ela tá em outra. Não é se eles realmente são parceiros, mas com posturas diferentes. É muito legal quando um vai reconhecendo as qualidades do outro, de reagir, como eles são uma equipe que cooperam juntos. Então, eu achei que funcionou super legal, eu curti muito. Falando da história no geral, é aquilo, cara, não mudou nada. Tanto que, assim, caso você nunca tenha assistido a versão espanhola e quiser começar a ver pela versão coreana, cara, dá pra ver tranquilo. Você não precisa mesmo ver a versão espanhola, porque a história é a mesma coisa. Muda umas cenas ou outra, uns desenvolvimentos ou outro ali. Mas, assim, se eu for pedir alguém pra resumir a temporada, a parte 1 de La Casa de Papel Espanha e a parte 1 de La Casa de Papel Coreia, vai ser o mesmo resumo, a mesma estrutura de história. Então, assim, é um ponto que, assim, como eu disse lá no começo, eu deveria ter me atentado e entender que é um remake, até porque assim, eu não tenho problemas com remake. Eu gosto muito, por exemplo, de Pantanal, que é um remake, e de vários outros, mas assim, eu acho que ficaria muito, mas muito legal e muito icônico se eles tivessem tomado a liberdade de fazer uma história própria. Porque assim, os atores são bons, a direção tá legal, tipo, a energia, quando começou já de um jeito diferente em relação à questão política da Coreia, eu senti que poderia seguir um rumo diferente, mas não foi isso exatamente o que aconteceu. Mas se seguisse, ficaria tão legal, sabe? Expandiria muito. Eles poderiam, por exemplo, fazer se passar no mesmo universo onde o assalto da Espanha aconteceu e houve essa inspiração deles fazerem a mesma coisa na Coreia. Mas não foi isso que aconteceu, basicamente foi um reboot mesmo. Pra mim, o potencial teria muito se eles tivessem seguido uma história própria. Assim, talvez eles possam dar esse segmento caso hajam próximas temporadas. Potencial pra isso eles têm, os atores realmente carregaram muito, muito nas costas. E é isso, sabe? Eu entendo que é um remake. Aliás, eu não concordo, né? Mais uma vez as pessoas na internet fazendo inúmeros comentários infelizes aqui que nem vale a pena dar espaço, porque é trash, cara, é trash. E, assim, as pessoas não entenderam que é um remake e já descendo a lenha, sabe? Falando que é horrível, que é um lixo, que é cópia, não sei o que, sendo que, gente, é só um remake. Existem remakes de milhares de coisas. Às vezes você começou a ver uma coisa que é um remake de uma produção norte-americana e tá aí, entendeu? Então é isso. Pra quem curte a franquia, acho que vale a pena assistir pra ter informação. Pra quem nunca assistiu a versão espanhola, você pode assistir tranquilamente que não vai afetar a sua experiência. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue nas redes sociais, deixa o like nesse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você achou, me dê sugestão também de vídeos e outras coisas. E é isso, se inscreve, deixa o like, me segue, a gente se vê na próxima. Falou!